poxa, faz arquivo na Índia, faz arquivo em Portugal, que tranquilo. As pessoas não sabem o que a gente, né, passa fazendo, né, arquivo. Eu, particularmente, faço sauna em Goa. Bem-vindos a todas, a todos e a todes a mais um episódio do Chispa, o nosso videocast sobre as dores e delícias de se fazer pesquisa em História do Direito. Hoje a gente vai falar sobre um tema que parece positivo, virtuoso, politicamente correto, mas que é cheio de contradições: a caridade. Hoje eu recebo a Caroline Marques, doutoranda em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também aqui no Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito. A Caroline pesquisa as misericórdias, que foram irmandades super influentes no mundo lusófono, que organizavam a assistência a pessoas doentes e pobres, lidavam com enterros, com órfãos, criaram o que até hoje é uma referência em atendimento hospitalar no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia. Ou seja, era uma irmandade que mexia com a vida e com a morte de todo mundo e decidia quem merecia ou não ajuda. Eu vou conversar com a Caroline sobre as dimensões jurídicas e principalmente sobre o preço da caridade. Chispa. Carol, estou muito contente de te receber aqui. Vai ser muito difícil chamar de Caroline, né? Porque além de colegas, nós somos amigas, mas eu vou tentar. E você já sabe que a gente começa os episódios do Chispa brindando com uma bebida que tem a ver com o tema da nossa conversa. Então, a minha primeira pergunta é: o que é que a gente vai tomar hoje? Conta pra gente. Bom, eu devo dizer que não é alcoólico. Na verdade, é o que eu geralmente tomo quando eu tô fazendo arquivo em Goa, que é, na verdade, nada mais é do que água com eletrolitos, porque em Goa, por conta do clima, da umidade, você acaba perdendo muito líquido nos dias de arquivo. Então, para fazer com que, né, você aguente ali horas ali naquela sala fechada, sem ventilador, sem ar-condicionado, porque o pessoal fala assim, viaja, né, poxa, faz arquivo na Índia, faz arquivo em Portugal, que tranquilo. As pessoas não sabem o que a gente, né, passa fazendo, né, arquivo. Eu, particularmente, faço sauna em Goa. Então, nada mais é que água com eletrolitos, então saúde e vida longa as pesquisas de arquivo. Vamos lá. E vida longa o Chispa também. Bom, tem sabor. E vocês viram que o Chispa também oferece dicas de sobrevivência, né? A gente também oferece sugestões para quem está se preparando para ir para uma viagem de arquivo. Eu até gosto quando eu faço depois como a gente, né, tem aqui no Instituto, fala um pouco da viagem, eu uso a expressão missão de arquivo. Porque fazer o arquivo é uma missão. Que envolve várias coisas muito, muito interessantes, muito legais, mas vários perrengues também que pouca gente fala, né? Sim. Além de desidratar também, às vezes a gente não leva comida, não tem onde comer. Então tem várias coisas aí que a gente tem que pensar quando se prepara e quando prepara a mochila também para ir para um arquivo, né, Carol? Certamente. Mas eu gostaria, na verdade, de começar pelo final, a nossa conversa aqui, Carol, porque eu acho que essa sua relação com os arquivos pode ser um fio bem legal para a gente falar do que a gente está aqui para falar, né? Que é como a gente faz a nossa pesquisa, mas também para tratar da questão da caridade, que é o centro da sua pesquisa. Como foi que você chegou a trabalhar em um arquivo judicial? O que é que fica guardado nesse tipo de arquivo, para quem não conhece, né? O que é uma instituição, como o arquivo funciona como instituição, né? E como isso te influenciou, ou talvez não te influenciou, a enxergar a questão do direito na sua pesquisa? Bom, eu tinha acabado de me formar, no ano era 2014, e aí eu tava ali, né, procurando emprego, né, o que eu vou fazer. E surgiu uma vaga. E você se formou em História, certo? Isso, eu sou formada em História. Então, surgiu uma vaga para um historiador no Arquivo Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí eles estavam à procura de uma pessoa com perfil que pudesse ler documentos manuscritos. E eu fiz a minha graduação, eu fiz na Universidade Federal Fluminense, no qual é um pouco... Hoje acho que esse currículo nem existe mais, mas na época que eu me graduei era um pouco distinto, porque você tinha que escolher uma linha de pesquisa já dentro da graduação. Então eu fiz Poder e Ideias Políticas na época moderna. Então eu lia documento manuscrito porque era basicamente o que eu trabalhava.
Eu tive uma bolsa de iniciação científica desde o 3º período, em Brasil colonial, século XVIII, XIX, então mais 18, na verdade. Então, eu tinha que ler, basicamente, esses manuscritos. Isso é algo que se treina, né, Carol? Não é algo assim que você pega um manuscrito do século XVII e simplesmente você sai lendo, né? Não, Você tem que ter um treinamento em paleografia e essa paleografia muda dependendo do período que a gente está falando, né? Não é simplesmente o ato de ler. não, é pensar aqueles documentos com aquelas letras bem corridas e bem difíceis. Esse tipo de documento, fora que a documentação pode estar com alguma, né, dano no suporte material, que é ali o papel, pode estar com um buraco. Então, você tem que ter ali um certo conhecimento para navegar nessa situação. E aí, enfim, eu consegui a vaga, fui trabalhar no arquivo, fiquei lá durante 8 anos. Então, acho que eu me tornei uma pessoa adulta no Arquivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aprendi muito naquele lugar. E respondendo assim, o que guarda, né? O que se guarda naquele arquivo, todo o processo judicial que ainda, né, que existe, seja ele, né, o Tribunal da Relação foi fundado em 1751, então desde 1751 até os dias atuais, você tem documentação, que são esses processos que devem ser guardados. Então, basicamente, o que o arquivo faz é também decidir quais os documentos devem ou não ser destinados à guarda permanente. Quando a gente pensa no arquivo, o arquivo ele tem 3 fases, e a fase que é o que a gente, né, nós geralmente trabalhamos, é o mais comum, é o documento que fica guardado para sempre. Ele tem que ser guardado. Então, quando isso quando há uma decisão em torno disso, você tem que preservar. E eu trabalhava justamente nessa área do arquivo. Trabalhava de um lado com a pesquisa histórica, outro lado auxiliando no cadastramento dos documentos, justamente para tentar entender, né, mais ou menos ali o fio da meada dessa documentação, para que a gente possa rastrear novamente. Porque quando um pesquisador vai ao arquivo, você tem que ter ali os instrumentos de pesquisa, né, que a gente chama de catálogo, né, os instrumentos são muito conhecidos como catálogos. E que você possa, né, rastrear no sistema determinada documentação. Você, por exemplo, no seu doutorado trabalhou com processos crimes, se eu não... Processos criminais, sim. Né, se eu não me engano. E então você chegava lá e me perguntava, eu preciso de, não sei, processos sobre vandalismo, por exemplo. Preciso, enfim, de assassinato, homicídio, né, na verdade. Então você tem como rastrear isso através da classificação desses documentos. E essa classificação ela é decidida pelo arquivo também, né? Ela é decidida pelo arquivo e ela é decidida também de acordo com a tabela de temporalidade, que é um documento que diz qual a validade que aquele documento vai ter dentro do arquivo. E a partir da tabela de temporalidade, você vai classificar esses documentos, né? E como se ele tivesse um prazo de vida. E aí, se o prazo de vida dele é permanente, ele fica guardado no arquivo para sempre. E eu, como historiadora, assim, não sabia nada disso. Não tive uma formação voltada para isso, mas aprendi muito no arquivo. Aprendi muito com o arquivista, que é a Maria Rosa, que trabalha até hoje lá, que é a pessoa que criou a tabela de temporalidade, e que, inclusive, a tabela de temporalidade que ela criou é usada pelo Conselho Nacional de Justiça no Brasil. Então, acho que isso é muito interessante você ver todo esse trabalho que muita gente desconhece. Até quem trabalha com direito, o advogado ele vai distribuir um processo, esse processo ele vai ganhar, né, uma classificação, e isso tudo vai fazer com que esse documento seja permanente ou se ele vá ser descartado. Porque também, assim, como historiador, eu aprendi que não dá para guardar tudo. É impossível a gente guardar tudo. Era mais ou menos isso, assim, que eu aprendi, né? E eu acho que a história do direito chegou para mim. Eu acho que eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade de olhar para essa área da minha pesquisa, com que eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos anos que eu tô aqui, mas eu não fazia ideia que eu fazia história do direito, assim. E quando eu vim para aqui, eu falei, olha, caridade, isso é uma prática, então, né, como essas pessoas estão construindo isso. Então, mas eu, na época, não tinha essa dimensão de que hoje eu olho para minha pesquisa e consigo perceber ali esses elementos, né, dentro dela. E também eu acho que ali no cotidiano do arquivo você entrou em contato com essas pessoas, né, que atualmente, hoje, estão atuando no Poder Judiciário, né, vão lá para pedir processos.
Os advogados iam com muita frequência nesses arquivos para consultar os processos? E se eles iam, por que eles iam procurar um processo, enfim, de séculos anteriores ou talvez de anos anteriores? E como era a relação com os advogados que iam no arquivo? Porque, como você bem explicou, eu diria que a grande maioria das pessoas que trabalham dentro desse mundo do direito não tem muita consciência do que é um arquivo, para que ele serve, como ele funciona e como ele é feito de pessoas, né? Ele não é feito só de papéis. Sim, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é as pessoas que estão ali, elas são, né, meio que o coração daquele arquivo. Elas tomam decisões que são importantes para a comunidade como um todo, porque o que o arquivo guarda é uma herança imaterial para a sociedade em geral. Mas no caso do arquivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, nós não atendíamos advogados, porque os advogados tinham que pedir vistas, porque isso isso tem um custo, né? Então você tem que desarquivar o processo e o advogado ele consulta essa documentação no cartório, lá na vara. Então a gente não atendia advogados. Até alguns advogados tentavam ir lá, né? E a gente falava, não, olha, a gente não pode atender vocês, né? Porque há esse limite. Porque o arquivo, o atendimento aos pesquisadores no arquivo é para quem faz pesquisa. E é muito difícil você saber ali o advogado, né, de um processo que está ocorrendo ainda, ou pode, né, voltar a ser desarquivado para continuar a causa sendo julgada. Então é bem complicado. Mas o público mesmo do arquivo são acadêmicos, em geral, ou genealogistas, porque há uma busca muito grande por documentos relacionados à nacionalidade. Então, o arquivo serve... Porque, por exemplo, você pensa num processo de inventário, você pensa, no inventário a gente só vai estar discutindo ali a divisão dos bens, quem vai ficar com o quê, o que foi deixado. Mas, na verdade, por exemplo, dentro de um inventário você tem certidão de nascimento, certidão de casamento de todos os atores envolvidos. E muitas vezes as pessoas precisam saber onde esses documentos estão para pedir uma cópia. Então, para, por exemplo, um processo de cidadania portuguesa, por assim dizer. Então, há esse movimento assim no arquivo. E muitas pesquisas, por exemplo, uma parte do acervo que eu gostei muito de trabalhar é a parte de escravidão. O Arquivo Tribunal de Justiça do Rio, ele tem uma coleção só de indivíduos escravizados que eram parte do processo. Então, você tem no Rio de Janeiro, né, ali no século XIX, Vale do Café, na região do Vale do Paraíba. Então, você tem muita documentação correlacionada com essa temática. Então, para quem está aí e quer fazer investigações com essa temática, eu acho que é um super acervo a ser explorado. E, Carol, falando em arquivos do Rio de Janeiro, você fez um movimento geograficamente e culturalmente bastante ousado, né? Você fez por muitos anos e ainda faz pesquisas de arquivo no Rio, no Brasil, mas você tem ido também para Goa nos últimos anos, desde que você começou a sua pesquisa no doutorado, que, para quem não sabe, foi colonizada por Portugal, né? Eu acho que muitas pessoas talvez não tenham isso muito claro na cabeça, né? Que Goa foi também um lugar super importante no Império Português. E se trata, eu acho que de uma realidade muito diferente, tanto em termos de cultura, quanto em termos de idioma, quanto em termos de cultura arquivística e acadêmica. Como foi que você chegou em Goa e que tipo de informação você procura nos arquivos por lá? E principalmente como você navega essas diferenças culturais ali dentro? Porque eu acho que esse é um tipo de conhecimento, como a gente estava falando sobre tomar os eletrolitos, né? Conhecimentos práticos muito importantes e muito necessários, principalmente quando a gente está fazendo essa transição, né? Essa transição quando a gente está mudando de tema de pesquisa ou quando a gente está mudando de espaço geográfico. Como é que você fez qual foi a sua história fazendo essa transição? Bom, eu fiz o meu mestrado sobre Rio de Janeiro, né, que é a área que eu era, né, mais especializada. E eu sempre me perguntava, por exemplo, eu estudo uma instituição que é uma irmandade que teve presente no Império Português. E aí, quando você fala no Império Português, eu falo de territórios que vão desde o que a gente conhece hoje como Brasil até o Japão. Então, há ali várias localidades, por exemplo, na costa da África, na Ásia em geral, que pertenciam, né, estavam sob o domínio da coroa portuguesa na época moderna, que aí é os séculos, né, eu especificamente trabalho de 1640 a 1750.
E a minha grande questão é que eu tentava entender porque tem um historiador britânico que estudou, né, o Império Português e fez uma viragem sobre os estudos sobre história das instituições e pensando as instituições através dos atores, né, dos agentes, das pessoas que trabalham, que estão por trás, né, dessas instituições, que é o Charles Boxer. E ele escreveu o Império Marítimo Português. E nesse livro ele fala que a Misericórdia, que é essa instituição que eu tenho estudado, e as câmaras são os pilares do Império. E eu ficava me perguntando, assim, eu estudava no Rio de Janeiro e realmente, no Rio de Janeiro eu via ali, você tem outros estudos, por exemplo, para Portugal, né, que a gente chama de reino, na época moderna. Você tem, por exemplo, o trabalho do Russell Wood para Bahia. E eu ficava me perguntando, poxa, mas eu posso afirmar, olhando para o Rio de Janeiro, que a Misericórdia é uma instituição que sustenta esse império? Então, o que eu, ali escrevendo a minha dissertação, eu estava muito incomodada com essa questão. E eu já, né, tinha perspectiva de fazer o doutorado, né, a gente sabe que a nossa carreira não tem como não fazer o doutorado, assim, é muito difícil você conseguir, por exemplo, uma posição de professor titular no Brasil, se você não tem. Hoje eu diria até um pós-doc você tem que ter. E eu falei, então eu quero olhar por uma outra área do Império, né? E muita gente me aconselhou a olhar, por exemplo, para Angola, que está na costa da África, que também, né, foi colonizada por Portugal. E eu falava, não, eu quero romper com essa ideia do espaço atlântico, porque o Império Português é muito maior do que é muito isso. forte, né? E é muito forte. No Brasil é muito forte, né, Brasil, nos Estados Unidos, essa história centrada no Atlântico. E eu falei, não, assim, eu não quero olhar para o Atlântico, e eu acho que foi uma aposta muito ousada olhar para Goa, porque, eu não fazia ideia de que eu viria para o Instituto Max Planck, de História e Teoria do Direito, que tem condições de me enviar para Goa, que foi o que passou a acontecer quando eu vim para cá. E, enfim, mas Goa, né, como você bem pontuou, ela é central para o Império Português na Ásia porque ela é a capital do estado da Índia. Então você vai ter, por exemplo, todo o aparelho administrativo, todo o aparelho de justiça, de fazenda, em Goa. Então é uma cidade fundamental, que faz parte, né, dessa grande estrutura do Império Português. Eu falei, bom, se eu tenho que estudar alguma coisa em comparação, eu vou estudar Goa, até porque tem trabalhos de outros historiadores que já falavam um pouco da Misericórdia. E aí daí eu sabia que existia o acervo da Misericórdia no arquivo, né, em Goa. E então, quando eu fui a primeira vez para o arquivo, eu tinha uma ideia, tinha um roteiro do Pissulencar ali da década de 50, se eu não me engano, que mencionava essa coleção, esses livros, né, de cartas e provisões, questões relacionadas aos hospitais, da Misericórdia que ela administra, e eu tinha essa ideia. E eu falei, bom, só vou saber chegando lá. Peguei um avião, fui com a minha supervisora, com a Luísa Coutinho, a primeira vez. Chegamos lá, chegamos no arquivo. O arquivo ainda era em Panjim, na cidade de Goa, porque agora ele está em uma outra cidade, ele está em Ribandá, porque o arquivo ainda aconteceu isso no meio da minha pesquisa. O arquivo ele foi transferido para outro lugar. Então, Nesse processo, muita coisa se perde, desaparece. exatamente. E então, são essas dinâmicas, né? Porque eu acho que a pesquisa é algo vivo, assim. Ela vai acontecendo, ela é algo em movimento, e a gente tem que, como investigadores, como pessoas, ir se adaptando também a isso. Eu acho que é um processo de transformação. E também, por mais que a gente esteja buscando documentos, né, e a grande maioria de nós esteja lidando com, não sei, pessoas mortas, né? Então a gente não está correndo atrás de um indivíduo, né? No meu caso não, porque eu tenho feito história oral, mas eu acho que também na minha pesquisa sempre eu ouvia pessoas dizendo, não, para você é mais tranquilo, porque você está indo atrás de um documento, você não tem que lidar com as contingências de ter que administrar um ser humano, mas muita coisa acontece com o papel também. Não, exatamente. Eu, por exemplo, cheguei em Goa e o catálogo ele não existe. O instrumento de pesquisa que eu estava falando, que é importante para a gente recuperar a informação, ele não existe. Tanto é que um dos primeiros movimentos que eu fiz depois da minha primeira ida a Goa foi começar a montar um catálogo para justamente tornar essas informações rastreáveis para que eu possa usar na minha tese. Então esse foi tipo um primeiro passo, né, do meu trabalho. E eu acho que é algo que para mim foi muito importante e que para fazer arquivo eu acho que é fundamental é lidar com pessoas. E que também eu acho super enriquecedor do trabalho do arquivo. Eu digo até aprendo, não aprendi, porque eu acho que é um processo contínuo.
com os meus colegas no arquivo em Goa, enormemente, assim, a minha pesquisa mudou muito depois, porque quando eu comecei meu doutorado, era uma pesquisa mais comparativa, olhando Goa e Rio de Janeiro. E com a documentação que eu consegui encontrar em Goa, eu centrei a minha análise em Goa para tentar entender como a especificidade da misericórdia em Goa impacta na governança do Império Português. E aí é mais ou menos o que eu tenho tentado construir com a documentação que eu tenho coletado ao longo dos últimos anos lá em Goa. Mas eu acho que o ponto-chave para mim não era sequer conhecer, por exemplo, o que é um fundo documental, o que é um item documental, o que é, enfim, uma coleção. Para mim, fundamental era entender que as pessoas que trabalham no arquivo, elas são cruciais para a execução da minha pesquisa. Sem elas, não existe pesquisa. Sem elas, não existe operação historiográfica. Então, acho que isso é algo que é muito valioso, assim. E eu, assim, eu tenho a sorte e o privilégio, porque é um privilégio poder ir a Goa fazer arquivo, de ter encontrado pessoas que me enriqueceram muito não só como historiadora, mas também como pessoa. E eu vou ser, assim, eternamente gratas a eles, né, os funcionários do arquivo de Goa, por tudo que eles têm me possibilitado alcançar com a minha pesquisa, através da ajuda, né, deles lá. E como se dá essa ajuda no cotidiano, assim, Carol, para quem nunca fez pesquisa de arquivo? Como é que uma pessoa que trabalha no arquivo pode, como você falou, enriquecer e te fazer mudar a maneira como você vê a sua pesquisa e os seus documentos, e também podem fazer o oposto, né? Podem enterrar a sua pesquisa, se eles quiserem. Exatamente, eles são os guardiães do arquivo, eles são a chave para sua documentação. Então, essas pessoas, elas sabem exatamente uma conversa com uma pessoa que trabalha no arquivo, eles podem te indicar documentos, especialmente em arquivos que não existem catálogos. Eles são as pessoas que sabem exatamente onde está ou não a sua documentação. Então, isso para mim é assim, acho que foi dessa maneira que eu consegui, e estou conseguindo executar a minha pesquisa de uma certa maneira, porque essas pessoas, elas sabiam onde estava essa documentação e elas, por exemplo, tem um caso muito interessante que tem uma placa Kadamba, que é a comunidade que, né, ocupava Goa antes dos portugueses, que menciona sobre a caridade. Eu não estava olhando para essa documentação, porque eu fui para o arquivo em Goa trabalhar com a coleção da misericórdia. E uma das pessoas que trabalham no arquivo falou, olha, esse termo caridade, ele aparece já nos Kadambas. Então, isso me faz pensar, né, não estou dizendo que a misericórdia exista antes, não é isso. Mas como as práticas de caridade, elas são fundamentais para a construção do controle social e para a governança. E isso não se limita ao mundo ibérico, não se limita ao mundo católico, isso está presente em outras, né, formas de organização social. Então, é uma chave muito importante para o meu trabalho. Eu jamais iria encontrar essa documentação se a pessoa que trabalha no arquivo não tivesse me falado. Eu jamais poderia, por exemplo, escrever sobre isso se eles me tivessem falado, tem um livro, essa referência. Por que você não dá uma olhada? Talvez te interesse. E eu acho que muitas coisas, assim, que eu encontrei, que eu tenho encontrado, é muito disso, assim, dessa troca, deles ajudarem nesse sentido. E fora que, assim, tem essa questão de que eles conhecem e todo o processo de estar num arquivo fazendo investigação, que é um processo super, assim, é cansativo. Não tem nada de glamour. Assim, o pessoal fala, ai, que maravilha. Repito. De jeito nenhum. Não tem nada disso. É muito divertido e muito prazeroso, mas também é algo muito cansativo e maçante. Sim, você passa... Muito frustrante. Sim, você passa procurando ali. Eu fui a Goa 3 vezes para encontrar um documento. Eu fiz 3 viagens para encontrar um documento. Quando eu encontrei o documento, eu queria sair festejando e abraçando todo mundo, mas eu não podia, porque, assim, tem a questão das barreiras, né, dos limites culturais, a gente tem que respeitar. Sim. Então, eu acho que isso é muito... tem esse lado e tem outro lado que, por exemplo, eu preciso trazer os documentos digitalizados de Goa para Frankfurt. Eu escrevo em Frankfurt, eu não escrevo em Goa. Então, todo esse processo de conseguir digitalizar a documentação também é necessário que os funcionários do arquivo, nesse período limitado que eu tenho em Goa, me auxiliem. Então, assim, mais uma vez, não existe pesquisa em história sem essas pessoas. E que são muitas vezes, infelizmente,
inviabilizadas nos nossos trabalhos. Porque elas aparecem, por exemplo, nos agradecimentos, mas ao longo da pesquisa, a gente não escreve sobre isso, a gente não fala sobre isso. Sim. Então, acho que essa... Sobre como elas são também, de certa forma, tem uma questão de autoria também aí, né? De todo esse processo de encontrar e, como você falou, olha, direcionar o seu olhar para documentos que você talvez não tinha visto e fazer a associação entre a sua pesquisa e esse documento também passa pelos arquivistas, em Sim, muitos casos, né? sim, e isso a gente tá, eu acho que é né, na nossa metodologia de trabalho, isso é diluído. Então, acho que é até muito interessante, né, o TISPA para a gente poder conversar e falar sobre isso. Que as pessoas tenham essa dimensão, enxerguem, né, além do texto escrito, porque eu acho que produção de conhecimento vai muito além do que a gente escreve no papel, assim. Com certeza. E os arquivos não são só feitos de papel, eles são feitos Exatamente, essencialmente de pessoas. exatamente. Mas, Carol, vamos agora voltar pro início de tudo, que é a questão da caridade, de como a caridade não tem nada de gratuita, né? Para as pessoas que ouvem a gente e que não têm uma formação em história do direito ou em história, o que a misericórdia representava e ainda representa, né, no mundo do direito? Porque é o que a gente falou, assim, a misericórdia ainda está associada a uma das maiores redes hospitalares no Brasil, que é muito conhecida, né? Eu acho que talvez a maioria das pessoas que ouvem a gente ou que veem a gente já ouviram falar das Santas Casas de Misericórdia. As misericórdias, elas tinham poderes especiais, elas tinham regulações especiais, elas tinham possibilidades especiais. E como elas lucravam em cima dessa ideia de ajudar e de amparar as pessoas que precisam? Perfeito. Excelente pergunta, porque eu acho que isso São várias são várias São muitas perguntas perguntas. e que nos abrem assim um leque de possibilidades para eu te responder. Primeiro, acho que, né, como você falou, eu não sou formada em direito, sou formada em história. Eu trabalho na interseção entre a história do direito e a história política. Então, eu não tenho entendimento do direito como algo coeso, fechado, um sistema unitário. Na verdade, eu entendo o direito como algo plural e historicamente situado. Então, esse é o ponto de partida do meu trabalho. Então, quando eu olho para a ação da misericórdia e eu olho para os usos das práticas de caridade, eu posso olhar por um lado que já foi assim bem explorado, que é a questão da assistência e de como essa assistência ela gera a organização e o controle social, porque, por exemplo, quando eu penso no caso de Goa, a Misericórdia de Goa administrou 2 recolhimentos para as mulheres, ou seja, eram lugares, espaços no qual mulheres que estavam viúvas ou que estavam esperando para casar ou órfãs viviam nesse recolhimento e ali elas recebiam todo auxílio. Goa também teve 3 hospitais, a Misericórdia em Goa, então, né, o acesso à saúde e fora dar de vestir, dar de comer. Então, assim, o auxílio aos presos, no caso de Goa, aos cativos, as pessoas que eram prisioneiros de guerra no período moderno. Então, tem toda essa parte da organização social que a coroa não se preocupava e cabia, né, a outros indivíduos dentro dessa sociedade estabelecer. E as misericórdias eram irmandades vinculadas à igreja ou não? Não, isso que é mais interessante. As misericórdias são irmandades seculares. Elas respondem diretamente à coroa. Então, por exemplo, no caso que eu estudo, eu encontro muitas cartas da Misericórdia de Goa para o rei, diretamente, ou para o Conselho Ultramarino, que era uma instituição dentro do Império Português para que, né, resolvessem litígios e problemas relacionados a outros espaços que não fosse o Portugal continental. Por assim, tentando, né, explicar. Então, a misericórdia ela tem, né, esse lado da assistência e tem o outro lado da misericórdia que, justamente por ela prestar essa assistência, que ela recebe inúmeros privilégios. Então, a misericórdia vai ter o privilégio, e isso não é limitado só a Goa. Ela vai ter o privilégio de enterrar. Ela é a instituição responsável por realizar os funerais nos espaços que ela tem. Também é uma coisa que custa caro, né? Custa caro Se ganha muito dinheiro em cima disso. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque isso nos permite falar do tempo presente. Porque quando a gente pensa no monopólio da misericórdia de realizar os enterros, a gente consegue entender, por exemplo, os escândalos que aconteceram no Rio de Janeiro em relação às tumbas
administradas pela Santa Casa de Misericórdia. Então, não é à toa que eles têm, né, uma infinidade, né, de tumbas, porque isso vem desde o período colonial, desse direito que a Misericórdia tinha de só ela realizar os enterros. Então, você pensa numa sociedade que, na época moderna, é extremamente desigual, e a desigualdade é o que estabelece as relações nesse período, é você poder realizar procissões. Você consegue atingir de uma maneira imagética os indivíduos que estão presentes naquela sociedade. Então, é muito mais do que só o enterrar. É todo o processo de realizar isso. Há todo uma performance em torno disso. Então, você consegue entender que como essa instituição ela consegue articular, né, sobretudo, poder. Então, e como estabelecer poder e como se estabelecer como uma instituição tão poderosa nas localidades no qual ela se fazia presente. Mas para o caso que eu, né, tenho estudado mais, que é Goa, o que é muito interessante é o privilégio de 1590, que a Misericórdia de Goa vai ser responsável por administrar todos os bens dos indivíduos que faleciam no estado da Índia. E aí, quando você fala estado da Índia, não é a Índia hoje. Isso, assim, é bom a gente esclarecer que é o território que vai da costa de Moçambique até Macau. Então, todo o mundo índico ali. todo mundo ali está englobado. No Oceano Índico. Então, se eu estou falando de Moçambique, eu estou falando de Goa, eu estou falando de Ceilão, eu estou falando de Macau, eu estou falando de Manila, eu estou falando de Bassaim, Damão, Diu. Então, assim, isso aqui só para mencionar alguma das áreas, porque é muito maior do que isso. Então, a Misericórdia ela vai poder, através dessa administração, ficar com 2% de todos os bens de que ela administrava. Obviamente que, quando existia um herdeiro, ela tinha que repassar esses bens aos herdeiros. Mas ficar com 2% de tudo que se administra no estado da Índia... é muita coisa. Não, a gente não está falando de pouco, né? A gente está falando de muito dinheiro e de muito poder. Porque justamente com isso, vem a capacidade da Misericórdia também de auxiliar, na época moderna, a coroa portuguesa na defesa do seu território. A gente está falando de um espaço que foi muito disputado, não só com, por exemplo, o caso do Ceilão, que é hoje o Sri Lanka. Teve ali em 1640, por exemplo, que abre mais ou menos a minha tese, Dom João IV escreve para o vice-rei falando, olha, você está autorizado a pegar o dinheiro do cofre dos defuntos, que a Misericórdia administra, para armar as frotas para a defesa do Ceilão. Então, essa negociação da Misericórdia com o vice-rei de como vai dar o dinheiro, de se dá o dinheiro, se não dá, quanto dá, e tudo que a Misericórdia vai cobrar, porque aí a gente está falando de outros, né, de outros privilégios que ela também vai pedir para a coroa, e que vai colocar a Misericórdia de Goa numa posição privilegiada, por exemplo, com outras ordens religiosas. E aí, em Goa, a gente está falando dos franciscanos, dos jesuítas, que são ordens religiosas super poderosas. Então, tudo isso faz parte de uma negociação constante e uma busca de poder, sobretudo. E que eu acho que é muito interessante, que nos pode fazer pensar até hoje, né, na ação da Misericórdia, são os homens que estão por detrás dessa engrenagem. Acho que é fundamental esse estudo, assim, de olhar quem são os indivíduos que estão à frente dessa instituição. Porque eles não estão só sendo caridosos, eles estão sendo muito poderosos. E aí, eles estão negociando e disputando poder, né? Que eu acho que é algo muito, muito típico, né? Das lógicas imperiais, principalmente se a gente pensa no período aí moderno, né? Mas que se estende, por exemplo, se eu penso na minha pesquisa em Moçambique no século XIX e XX com as companhias majestáticas, que também são chamadas de companhias privadas, né? Toda essa ideia de que o império vai tanto se alastrar quanto se manter através da ação de indivíduos que não são parte oficialmente, né, funcionários do governo, mas que também não são ordens religiosas, mas que estão em algum lugar ali entre essas duas coisas, né? É uma lógica que se constrói e se reproduz a partir do império, da existência do império, né?
Mas eu queria te perguntar, Carol, se as misericórdias ainda existem até hoje, né? Porque a gente falou das Santas Casas de Misericórdia, eh, as misericórdias ainda continuam atuando da mesma maneira que elas atuaram, ou elas já não existem hoje, ou elas só existem em Portugal e não existem no Brasil? E qual é a diferença também, né, entre essas localidades? Porque eu acho que também quando a gente pensa na administração dos hospitais no Brasil e as funções que as misericórdias tiveram em Portugal, que era um centro do império, também há muitas diferenças, né? Sim, sim. Eh, Bom, para te responder, elas ainda existem, a depender da localidade. Porque eu acho que, né, isso nos leva já a entender que essas dinâmicas elas vão variar, essas instituições, né? Tanto é que eu não escrevo na minha tese a misericórdia, são as misericórdias. Porque quando a gente olha para essas instituições, né, espalhadas, né, no meu caso, dentro do Império Português, elas têm uma estrutura muito parecida. Só que quando você faz esse mergulho no local, você vê como essas ações elas vão como a sua presença ela vai variando a depender da necessidade de negociar e de disputar, né, a sua presença nesse espaço. As misericórdias elas existem em Portugal ainda, tanto é que se você for a Lisboa, assim, tá ali no centro, né, no coração da cidade, você encontra a misericórdia de Lisboa. No Rio de Janeiro, no Brasil em geral, justamente a partir do século XIX, houve uma interiorização das Casas de Misericórdia, que são hospitais importantíssimos. Eh, e eu acho que essa função hospitalar está muito presente no Brasil. Ela existe também em Portugal, mas eu acho que ela é muito mais latente para o caso do Brasil, especialmente mais na área nas áreas de interior, né? E, por exemplo, em Goa, ela não existe mais. Quando você vai a Goa, eu a primeira vez fui e fiquei, onde está o Prédio da Misericórdia? Onde tinha misericórdia? Primeiro, né, que ali a parte, né, a parte da cidade de Goa, do período que eu estudo, ela foi basicamente completamente remodelada. Ela, por exemplo, a misericórdia não existe mais onde ela existia no século XVII. Eu consigo ver o prédio da transferência, né, que teve ali, se eu não me engano, no 18, 19, para Ribandar. E tem ali ainda Santa Casa de Misericórdia de Goa, mas com a saída de Portugal, né, e o território de Goa em 1962, que passou para a Índia, para a administração da Índia, se extinguiu a misericórdia naquele local. Mas, por exemplo, ainda você consegue encontrar misericórdia na África. Então, é uma instituição que ainda permanece, ainda está muito viva, né? Por exemplo, se você... eu sempre conto, assim, que por causa do Rio de Janeiro, eu lembro que eu estava fazendo pesquisa lá, não sei, 2010, na graduação, eu cheguei um dia para pesquisar na Misericórdia na Santa Casa, né, na Misericórdia do Rio de Janeiro, e tinha uma mesa, assim, eu chuto uns 3 metros, que era uma mesa muito grande, cheia de IPTU. Então, assim, pra você ver que Cada carta dessa era um imóvel. cada boletim daquele não era um boletim, assim, não era por espaço na mesa, não, era uma torrezinha. É um imóvel. Então, assim, você vê como essa instituição ela ainda tem muito, né, muito poder e uma presença, né, muito forte, né, na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos. E em Portugal ela também continua usufruindo desses mesmos privilégios? Muda, né, com a questão, né, da república, esse tema, né, mas a sua atuação, essa ideia de caridade, e nós vamos, né, aqui estar exercendo as práticas, né, da caridade e assistência, ela ainda é uma instituição voltada para a filantropia. Então, ainda tem a função do provedor, então, que é... Tem a função de jogos também, né, em Portugal. Exatamente. Se você anda pelas ruas de Lisboa, você vai ver, assim, jogos da Santa Casa. E essa questão dos jogos vem do período que eu estudo, assim, um pouquinho depois, na verdade, na realidade, do que eu estudo, porque justamente você, né, a história é algo que vai sendo transformada, né? Então, a misericórdia passa a buscar outras maneiras de se manter. Então, uma das maneiras é justamente essa criação dos jogos. E de que tipo de jogo, assim, a gente tá falando? A gente tá falando de Jogos Olímpicos? A gente tá falando de loteria? A gente tá falando de jogo do bicho? Que jogos são esses? Não é jogo do bicho. Não são jogos olímpicos.
É, é a loteria. Então ela criou esse mecanismo, né? As misericórdias criaram esse mecanismo de ter jogos de loteria para arrecadar mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro, porque eles não deixam de ter dinheiro, né? Então, se você anda, né, lá em Lisboa, você encontra, né, esses, né, são jogos da Santa Casa. Então, isso na verdade é ali, né, no final 18, 19, se eu não estiver enganada. E isso é uma maneira deles poderem, tipo, isso que eu tava, né, falando, de ter mais dinheiro. E também foi uma questão que foi passada para outras áreas do Império. Então, por exemplo, eu encontro na minha documentação uma carta dos Irmãos da Misericórdia de Moçambique escrevendo para Goa para pedir autorização para realizar jogos de loteria como Goa realizava em Moçambique, porque justamente... E tudo era justificado, o que é muito interessante, porque nunca se tinha dinheiro e os custos para a manutenção dos hospitais, do recolhimento, dos órfãos eram altos. Então, eles tinham que encontrar maneiras de prover esses serviços dessa assistência. Então, fazer, né, o que eles chamam, né, eu encontro muito na minha documentação, esses bons serviços à coroa, que é justamente aonde eles vão tocar, né, para pedir novamente privilégios e mercês. E é um fundamento moral e jurídico muito difícil de contestar, né? Porque quando a razão é fazer caridade ou a razão é ajudar os pobres, né? Eu acho que abre-se também muito mais margem de negociação e de trânsitos, né? Por essas relações de poder. E isso mostra pra gente como esse uso da caridade, e aí a gente voltando para a questão do direito canônico, mostra como muitas decisões eram, né, e caso a caso. Então, mostra como justamente esses usos do direito, essa forma, né, essas normatividades, elas são criadas por cada caso. São contextuais e contingentes. E é isso, obrigada, perfeito. Então, isso mostra como é necessário olhar de uma maneira mais plural para analisar esses usos, né, que são feitos independente da temporalidade. Eu acho que dentro de uma lógica imperial, mas se a gente vai olhar para cada lugar ali em que essas relações estavam se dando, a gente vai ver coisas diferentes, parecidas, mas muito diferentes também. Sim. Então, como isso né, não, como dizer, isso, não há uma transferência, na verdade. Há algo que surge de novo a partir de cada localidade, de cada, né, decisão que deve ser tomada. Então, isso mostra também como a necessidade de estudar essas instituições nas suas localidades e entender essas dinâmicas a partir do local. Sim. Bom, Carol, poderia ficar aqui conversando com você muito tempo e com certeza é isso que a gente vai fazer depois do fim da gravação também. Mas eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui falar pra gente sobre esse tema tão interessante, tão pouco conhecido e também por compartilhar todas as suas vivências no arquivo, porque eu acho que é um conhecimento essencial para o trabalho que a gente faz. É um conhecimento que as pessoas que não fazem esse tipo de trabalho profissionalmente geralmente não têm e não têm a dimensão do que implica ir por um arquivo e o que a gente vai fazer por lá. Então é isso. Muito obrigada por ter topado falar sobre tudo isso, ter topado também se abrir um pouco, porque não é um exercício muito fácil, né? E até a próxima. Muito obrigada e vida longa Chispa. Obrigada, Carol. Chispa es un proyecto de investigación y divulgación académica del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, desarrollado en el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad bajo la responsabilidad de las investigadoras Raquel Sirotti y Carla Escobar. La realización y producción es de Sintonía Afectuosa. La dirección es de Marcelo Londoño. Los gráficos y efectos son de Andrés Álvarez. La asesoría de sonido es de Ilich Amezquita. Este videocast es presentado por Raquel Sirotti y Carla Escobar, en colaboración con Transmedia History Telling.